Oi gente, eu sou o Darcio Cavallini, o criador das terapias quantiônicas. E a base do nosso trabalho é para curar processos obsessivos espirituais. Porque a base do trabalho é a apometria, uma técnica desenvolvida por um médico, que é uma técnica terapêutica holística. Tem nada a ver com religião. Mas trabalha com o espírito, os obsessores. E por que você de repente fica refém de um obsessor? Como é que acontece isso? Você tem um obsessor espiritual. Ah, como você sabe disso? Você está dormindo mal, está com dor pelo corpo, você está sempre cansado, desanimado, perdeu o interesse por fazer as coisas, está sempre irritado e não tem motivo aparente. Você está com um processo obsessivo espiritual. Então, antes da gente explicar como é que funciona, nós vamos entender o que é um obsessor. Um obsessor pode ser uma pessoa comum, normal, que morre. Isso que a gente tem que entender, morre o corpo físico. Porque a alma não morre, a alma é eterna. Todas as religiões admitem isso. Então, morre o corpo físico, mas acontece que enquanto você for ignorante com relação à vida após a morte, você não vai entender que você morreu, porque você morre e você se enxerga exatamente como você é vivo. Por quê? Porque você tem um corpo astral. Esse corpo astral é a alma que se manifesta nesse corpo físico que você está aqui vivenciando sua experiência na Terra. Então morreu o corpo físico, você se olha e você se enxerga igualzinho, saudável. Você não acredita que você morreu. Por quê? Porque você é católico, é evangélico, você não acredita na vida após a morte, que tudo é aqui, etc. Né? Então, você acredita que a vida aqui é o que existe de melhor, né? Porque assim nós aprendemos, né? Aprendemos na educação, na sociedade, nos meios de comunicação, né? Na educação e principalmente na religião, que Deus te dá tudo. Você não precisa fazer nada, é Deus que te dá tudo. E não é assim. Então, quando você morre, eu vou te dar um exemplo. Morre um pai de família. Cara honesto, trabalhador, não mata, não rouba, cuida da família, um cara exemplar. Ele morre, de repente, de acidente, né? Tem lá os filhos pequenos, ou os filhos mais jovens. E ele morreu num acidente de automóvel, por exemplo. Aí ele dá a trombada, ele olha tudo, se enxerga, eu estou vivo. Ele nem reconhece a cena que ele está com o corpo físico morto lá. Não se enxerga. Ele simplesmente levanta, não percebe, que vai para casa e chega muito rápido, porque já não tem mais o corpo para ficar carregando, não precisa de carro para chegar em casa, porque ele chega rápido. E chega em casa, ele vai conversar com as pessoas, como se ele tivesse voltado do dia de trabalho. Começa a conversar com a esposa, com os filhos e ninguém responde. Ele começa a estranhar e acha que a coisa, ele vai ficar se irritando. E na medida que ele se irrita, ele já atrai pessoas que morreram como ele e estão na mesma situação. Não tem consciência de que está com o corpo físico morto. Ele está se manifestando com o corpo astral. Então, ele vai precisar viver na casa, porque ele tem a responsabilidade de cuidar dos filhos, ele tem o negócio dele, ele tem que cuidar da família, enfim, ele tem as obrigações dele e os compromissos morais dele, tá certo? Ele vai querer dar continuidade em tudo, porque ele não percebe que ele já não está mais atuando. E acontece que sempre um membro da família, pode ser um filho, um irmão, um parente, pai, mãe, esposa, marido, né? Quando está com muita afinidade e essa pessoa está sentindo demais a falta, né, pela perda, né, que é o luto, né, exatamente está em baixa que eu digo no nível energético, né, está em baixa frequência.
como ele está em baixa frequência, porque está ignorante e está do lado de lá. Ele entra por afinidade, entra em sintonia, por telepatia. O que é telepatia? Telepatia é eu transmitir para você o que eu estou sentindo. Você sente o que eu sinto e você diz assim, o Darcio está sentindo isso ou aquilo. Isso é telepatia. É uma linguagem universal. Você pode conversar com russo, chinês, japonês, um alienígena, porque vai transmitir o sentimento, a sensação, e não palavra por palavra. Né? Então, ele começa por telepatia a receber as orientações. Começa a receber orientações sempre do mal, né? Entre aspas, porque ele já está ligado com muitos outros espíritos que sofrem o mesmo tipo de dificuldade. E por que ele fica ligado? Porque de repente ele achou um na família que vai fornecer a energia vital para ele continuar aqui. Sem energia vital você não vive. Você tem a energia fornecida pela comida, pela água, pelo oxigênio, mas você tem a energia vital, que é a principal, né? Então, você perde a capacidade de se revitalizar de energia vital que você recebe do magma da Terra, através dos meridianos. Você se alimenta com essa energia. E quando você perde o corpo físico, você perde essa capacidade de extrair, de receber essa energia do magma para manter seu corpo vivo e saudável, né? Então, como você tem um novo fornecedor de energia, que é o seu parente, aqueles todos que estão na mesma sintonia que você, que pensam mais ou menos como você, que têm as mesmas afinidades por sintonia, vão se agrupar a você para quê? Para roubar a energia dessa pessoa. E começa com uma pessoa na família, né? Essa pessoa começa a se sentir mal, começa a ter dor de cabeça, começa a dormir mal, dorme demais mesmo assim, se sente cansado, está sempre cansado, desvitalizado, começa com dores pelo corpo, desanima. Esse é o processo obsessivo, está roubando a energia vital. E você é o pai dessas pessoas, é a família, é a mãe, é o pai, é o tio, é a esposa, é o marido. Você faz isso de forma inconsciente. Então, o obsessor faz de forma inconsciente, por ignorância, porque não conhece o que é a vida após a morte, e a pessoa que está doando essa energia, está ficando mal, doente, fica de cama, não percebe que está doando essa energia, porque é inconsciente, também não percebe, porque não está na cultura. Você não tem noção do que é a vida após a morte. Então, quando entra aqui o trabalho de apometria, faz exatamente o afastamento, ou seja, corta essa ligação telepática de um com o outro. Aí tudo fica mais fácil de curar, de a pessoa que tem o processo obsessivo se curar, porque ninguém cura ninguém, e eu muito menos, né? Então a pessoa se cura porque corta a ligação e deixa de roubar energia, né? Ceder energia para o outro. Ah, mas e o pai então vai morrer? Não, ele vai para o lugar devido, porque na apometria essas pessoas ignorantes são tratadas, são limpas de todas as suas peias magnéticas, de suas crenças limitantes, né? Deixa o sujeito, faz um detox da cabeça do sujeito, né, para não ter mais crenças, preconceitos, e ele é encaminhado para um hospital no astral, no plano astral. Lá nesse hospital ele recebe revitalização, né, e é feito um trabalho no sentido de que tudo que ele tem a ligação com a Terra fica lá nesse hospital, e quando ele estiver puro, sem nenhum resquício de qualquer tipo de energia da Terra, aí ele está pronto para voltar para a sua origem. É assim que funciona. Então, um obsessor ele deve ser tratado. Não adianta ficar com raiva do obsessor, brigar, querer vingança. Não resolve, não é assim, porque ele chegou até você, é porque você tem a capacidade de ajudá-lo, mas você não sabe disso. Porque se você não tivesse essa capacidade, você não ia atrair esse obsessor para você, na família toda. De repente ele pega você. Por quê? Porque você tem afinidade, você tem um compromisso com a espiritualidade,
de com o seu campo de energia, do seu corpo físico, né, ajudar essas pessoas a quê? A voltar para a sua origem. Como faz isso? Aí tem que aprender. A Quantiônica te ensina isso, com certeza.